Então vamos à segunda parte da aula aí. Agora uma parte mais curta. Taquicardia de QS largo. Mais uma vez, o paciente tem sinais de instabilidade? Se o paciente tem sinais de instabilidade, qualquer um dos desses que eu expliquei, aqui é cardioversão elétrica sincronizada ou mesmo desfibrilação. Vale ressaltar que eu estou falando de taquicardia de QRS largo com pulso. Não estou falando de taquicardia ventricular sem pulso, nem de FV. Aí é outro algoritmo, é parada. Taquicardia de QRS largo com pulso, a gente tem que, com estabilidade, a cardioversão elétrica sincronizada para as taquicardias regulares. E se for um ataque cardíaco de QS largo e irregular, a gente tem que desfibrilar, porque o aparelho não, se a gente botar no modo sync, o aparelho não vai reconhecer a onda R e não vai chocar. Então tem que desfibrilar, tá? Então, taquicardia de QRS largo. Quais são as possibilidades diagnósticas? Não é só taquicardia ventricular. Claro, sempre que a gente pensar em QRS largo, tanto pela gravidade quanto pela prevalência, a gente tem que pensar em taquicardia ventricular, que é o mais comum, 81%. Então, até que se prove ao contrário, é taquicardia ventricular. Contudo, pode ser outros dois diagnósticos. Pode ser uma taquicardia supraventricular com aberrância, em torno de 14%. O que é a taquicardia supraventricular com aberrância? Todas essas taquiarritmias que eu falei para vocês, só que quando aumenta muito a frequência, tem um bloqueio de ramo, pode ser direito ou esquerdo. Em geral é o direito, que tem um período refratário maior. E vai fazer um bloqueio de ramo, e aí pelo bloqueio de ramo, o QRS vai alargar. Mas a origem da taquicardia é lá em cima, é acima do ventrículo. Então vai conduzir lá, vai fazer essas taquicardias, só que vai ter um bloqueio de ramo e por isso o QRS vai ficar largo. E pode ser a taquicardia supraventricular por via acessória, aquela taquicardia antidrômica que eu expliquei para vocês anteriormente. Então, só a figurinha aqui para a gente exemplificar isso. Então, acontece algum estímulo aqui no ventrículo e isso vai estimulando célula a célula no ventrículo e vai fazer a condução elétrica. Como é célula a célula, vai demorar mais essa condução, a despolarização. E por isso o QRS vai ficar largo. Como que a gente diferencia esses três diagnósticos principais? A gente tem alguns algoritmos. O mais conhecido deles é o algoritmo de Brugada. Às vezes é difícil decorar, mas eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês entendam. Qual que é a primeira pergunta do algoritmo de Brugada? Então a gente viu uma taquicardia com QRS largo, a gente vai ver se tem RS nas derivações precordiais. Então, por exemplo, nesse eletro, a gente está vendo que a frequência está aumentada e o QRS é largo. E aí? É TV? É taquicardia supraventricular com aberrância? Ou é uma TAV antidrômica? A primeira pergunta, então, RS nas derivações precoidiais. Aqui nesse eletro a gente pode ver que só tem S nas derivações precoidiais, de V1 a V6. Então, para essa pergunta, 100% de especificidade. Não tendo RS, só tendo S ou só tendo R, é TV. Ah, não. Tem R e tem S. Então vamos para a segunda pergunta. Intervalo entre o início da R até o nadir da S em derivação precordial é maior que 100 milissegundos? O que é isso? A gente vê esse intervalo entre o começo da R até o pico da onda S. Se isso for maior que 100 milissegundos, como nesse eletro, que é justamente 100 milissegundos, é taquicardia ventricular. Por quê? Pense naquela coisa, está despolarizando célula a célula, ou seja, o estímulo elétrico, a despolarização é mais devagar, e por isso vai fazer um QRS mais largo.
início da R até o nadir da S é menor que 100 milissegundos. Então a gente vai para a terceira pergunta. Talvez aí o mais importante que todo mundo tenta achar: dissociação atrioventricular. O que é a dissociação atrioventricular? É o ventrículo ele está despolarizando numa velocidade, o átrio está despolarizando em outra velocidade. E são completamente diferentes, eles não têm sincronia, não tem um estímulo que está mandando para os dois lados. O átrio está lá se despolarizando na velocidade dele e o ventrículo está lá na velocidade louca que dá taquicardia ventricular. Então, isso é a dissociação AV. Uma AP, como nesse eletro, a gente vê que às vezes ela está antes do QRS, às vezes ela está depois do QRS, ela está antes de novo, está aqui no meio da onda T, então ela está dissociada, não tem nenhuma relação com o QRS. Isso é dissociação AV. Ter dissociação AV também é altamente sugestivo de taquicardia ventricular. E aí, por último critério, não tem nenhum desses critérios. Vamos para os critérios morfológicos. Eu não quero que vocês decorem quais são os critérios morfológicos, eu só quero que vocês saibam qual que é a ideia disso. Se tem cara de BRD ou cara de BRE, provavelmente é uma taquicardia supraventricular com aberrância. Basicamente isso. Isso daqui pega no aplicativo, cola, até a gente às vezes usa. Não é um dos melhores critérios. Mas e aí? Putz, achei muito difícil os critérios de Brugada. Então a gente usa os critérios de Santos, que é um médico que teve aqui no INCOR, que fez uma tese de doutorado justamente para ver isso, diferenciar ataque supra de TV. A gente usa, é mais simples. É um critério que a gente vai ver 4 derivações: D1, D2, V1 e V6. Se essas derivações, as 4 tiverem negativas, é TV. Se 3 das 4 tiverem negativas, é TV. Se 2 das 4 estiverem negativas, aí a gente não pode afirmar nada. Nesse eletro, D1, negativo. D2, negativo. V1, positivo. V6, negativo. Então, 3 de 4, TV. E por último, não gostei nenhum desses critérios. Eu queria um critério mais simples. Então, critério de Verequei. É um critério que às vezes não pode estar presente, mas que é simples e é uma ideia básica. Como eu disse, o eixo do coração normal, aqui como nessa rosa dos ventos, está nesse quadrante aqui, positivo em D1 e positivo em AVF. Se ele tiver positivo em AVR, ou seja, está indo nessa direção, em direção ao braço direito, ou seja, está completamente distinto ao eixo normal do coração, como nesse eletro, a gente vai ver um QRS positivo em AVR, ou seja, a despolarização está acontecendo nesse sentido. Isso não acontece pela via de condução normal. Então, está acontecendo lá do ventrículo e está indo para o átrio. Então, AVR puro, R puro em AVR, ou AVR positivo, é TV, tá? Agora, se o AVR for negativo, aí a gente tem que... Pode ser TV mesmo assim, mas se tiver R puro, acabou, é TV. Não tem papo. E esse eletro aqui, só para a gente finalizar, o que é esse eletro? Ritmo caótico, que é taquicardia, quanto que está de frequência, está irregular, está em torno de 300 aqui, ó. A gente vê uma distância entre um quadradão e outro, às vezes variando, 300, 200 e vai lá cacetada. O QRS é largo ou é estreito? O QRS é largo. Beleza. É regular ou é irregular? É irregular. Se o QRS é largo e é irregular, a gente está frente a uma taquicardia ventricular polimórfica? Não necessariamente. Nesse caso aqui, é uma FA com pré-excitação. A gente vê os QRS irregulares e a gente vê que às vezes o QRS dá uma estreitada e às vezes dá uma alongada. Tá passando os estímulos, faz uma FA no átrio e tá passando tudo pro
para o ventrículo pela via acessória, aquele ritmo de 300, 400 da fibrilação atrial, não tem um 9 e não tem filtro. Então vai passar tudo pela via acessória. E é isso daqui que causa a morte súbita nos pacientes com pré-excitação. E é esse cuidado que a gente tem que ter. E por isso que a gente precisa saber do antagonista, não dar beta-block, não dar antagonista do canal de cálcio para esses pacientes com pré-excitação, na maioria das vezes. Até que se prove ao contrário. Beleza? Então, estamos finalizando a aula. TV monomórfica, QRS com a mesma morfologia, TV polimórfica, QRS com morfologias diferentes. E o último eletro, Torsades de Poix. O que é o Torsades de Poix? Muitos de vocês já ouviram falar dessa taquiarritmia. É quando tem torção entre as pontas, ou seja, a gente traça uma linha de base aqui e a gente vê que às vezes o QRS fica positivo, negativo e chega na linha de base, positivo, negativo, linha de base, positivo, ele fica torcendo entre as pontas. Qual que é o mecanismo mais comum disso? Ter o QT longo, e que é o que aí mundo afora vem se dizendo que é o que acontece quando a gente tem por exemplo, no Covid, a gente dá azitromicina, dá hidroxicloroquina, dá Plasil, dá um monte de medicação que aumenta o QT, pode fazer essa arritmia aqui, que é o Torsades de Poix. Tá? Qual que é o tratamento disso? Se tiver instável, cardioversão. Se tiver estável, sulfato de magnésio. Responde muito bem o Torsades de Poix a magnésio. Tá? Então, penúltimo slide, qual que é o tratamento da TV estável? Se tiver TV instável, é cardioversão ou desfibrilação, como eu falei. TV estável, amiodarona. Qual que é o objetivo de eu ter posto o Coringa aqui? O Coringa é perigoso. O Coringa, como a própria palavra, se vocês forem buscar a origem, ela significa matar. Então, como todo Coringa, tem que ter cuidado. A mildarona serve para a grande maioria das taquiarritmias. Só que para taquiarritmia, taquicardia ventricular, com um QT longo, como o do Torsades de Poix, a mildarona aumenta mais o QT, então pode fazer mais TV. Então, a mildarona na maioria dos casos, mas sempre cuidado. Ela também não é assim, dá para dar para todo mundo e está tudo certo. Dose. A gente geralmente faz 150 a 300 de ataque e deixa 900 miligramas em 24 horas. Não pode fazer a mildarona. O paciente tem que ter longo. A gente pode dar lidocaína, eventualmente num contexto aí pós-infarto, o paciente está fazendo muita TV, tem pressão para isso, não vai instabilizar, podemos dar beta-block. Se tiver Torsades de Poix, podemos dar magnésio. E regra máxima, sempre tratar a causa de base, buscar a etiologia da taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular é algo grave, então, em geral, internação, investigação da causa de base, ecocardiograma, ver quanto que é a fração, se tem alguma cardiopatia estrutural, e sempre deixar os eletrólitos normais, principalmente o potássio acima de 4 e o magnésio acima de 2, regra máxima no INCOR. Isso diminui a chance de fazer taquiarritmia, seja supraventricular, seja ventricular. E aqui, para quem não prestou atenção na aula inteira, último algoritmo, o algoritmo do ACLS, o resumão aí da aula. Então, taquicardia, frequência acima de 150, move. Sala de emergência, monitor, oximetria e acesso venoso. Tem algum sinal de instabilidade? Os 4 Ds. Tem hipotensão, dispneia, dor torácica, rebaixamento do nível de consciência. Se tiver algum desses critérios, cardioversão elétrica. Não tem nenhum desses critérios. A gente vai ver o QRS. É largo ou é estreito? Se for estreito, primeira conduta, manobra vagal. Depois, adenosina, 6. Não deu? 12. Não deu certo, considerar beta-block antagonista do canal de cálcio. Não deu nada certo, cardioversão elétrica.
O QRS é largo. Aí a gente vai fazer o eletro, vai tentar diferenciar, em geral, conduta maior, amiodarona, mas sempre com atenção, eventualmente, para não ser uma taquicardia ventricular por IQT longo, fazendo torsade de Poix, tá? Se for torsade de Poix, sulfato de magnésio. Vale lembrar aqui que no algoritmo da CLS, eles falam de procainamida, sotalol IV, a gente não tem nada disso no Brasil. Então, fica mais por amiodarona, se não der amiodarona, é lidocaína. Beleza? Acho que é isso. Quem não segue o cardiológico, siga o cardiológico e abro para perguntas aí. Aula longa.